Ela gritou comigo por causa da marca do azeite durante um jantar com a elite de Lisboa. Foi nesse momento que o amor morreu. 6 meses depois, deixei os papéis do divórcio debaixo do saleiro e apanhei um avião só de ida para os Açores. Ela ficou com tudo, a casa no Estoril, os carros de luxo e o estatuto. O que ela não sabia era que aquele luxo era uma bomba relógio prestes a explodir. O meu nome é Duarte, e está a história de como a minha ex-mulher destruiu a própria vida ao tentar apagar a minha. Tenho 54 anos, e há 6 meses, fiz algo com que a maioria dos homens da minha idade apenas sonha enquanto está preso no trânsito da ponte 25 de abril. Divorciei-me da minha mulher com quem estive casado 28 anos, vendi tudo que cabia em 2 malas de viagem e mudei-me para uma pequena casa de pedra com vista para o mar, na ilha de São Miguel, nos Açores. Não houve discussões dramáticas, nem pratos partidos na nossa vivenda no Estoril. Apenas deixei os papéis do divórcio debaixo de uma chávena de café, as chaves de casa em cima, e um bilhete simples que dizia que tudo era dela, porque eu já não existia naquela casa. Eu era um arquiteto de renome em Lisboa. Desenhava complexos de escritórios no Parque das Nações e condomínios fechados que tornam a cidade igual a qualquer outra capital europeia. Ganhava muito dinheiro, tinha respeito na comunidade e uma casa que a minha mulher, a Helena, decorou como se fosse para a capa de uma revista de arquitetura. De fora, parecíamos o casal perfeito da linha de Cascais. Por dentro, eu estava a sufocar lentamente. A Helena trabalhava como agente imobiliária de luxo, a vender propriedades de milhões a vistos gold e investidores estrangeiros. Em algum momento, ela começou a acreditar que a nossa vida deveria igualar o estilo de vida que ela vendia aos outros. Nada nunca era suficiente para ela. As bancadas de granito tinham de ser trocadas por mármore de Extremóis. Depois, o mármore de Extremóis já não servia e tinha de ser importado de Itália. Parei de discutir por volta do 23º ano de casamento. Comecei a dormir no meu ateliê por volta do 26º ano. No 28º ano, percebi que vivia com uma estranha que partilhava o meu apelido e a minha conta bancária. O ponto de ruptura, contudo, não foi o dinheiro. Foi o silêncio. Tive um ataque cardíaco 3 meses antes de partir. Foi um infarte ligeiro, aquele tipo que não nos mata, mas que sussurra ao ouvido que o próximo será fatal. O meu cardiologista disse a palavra estresse 14 vezes numa única consulta. Mas o que a Helena não sabe, e o que nunca contei a ninguém até hoje, é o que aconteceu naqueles minutos críticos. Quando senti a dor no peito, caí de joelhos na sala. A Helena estava ao telefone, a negociar a venda de um palacete em Sintra. Ela olhou para mim, viu-me agarrado ao peito, tapou o bocal do telemóvel e fez-me sinal para eu não fazer barulho porque estava numa chamada importante. Só chamou a emergência 10 minutos depois, quando desligou a chamada. Foi nesse momento, no chão de mármore frio da nossa sala, que eu soube que tinha de morrer para ela, para poder sobreviver por mim. Comecei a planear a minha saída de forma metódica, como quem projeta as fundações de um edifício à prova de sismos. Passei 6 meses a reestruturar tudo. Os meus ativos pessoais líquidos foram transferidos para um fundo fiduciário em nome da minha filha, a Inês, que é a única pessoa nesta família que herdou a minha visão. As propriedades, a casa do Estoril, os carros de luxo, tudo isso foi refinanciado e sobrecarregado com empréstimos complexos e hipotecas cruzadas que Helena, na sua arrogância de corretora de topo, nunca se deu ao trabalho de verificar. Ela achava que entendia de contratos, mas só entendia de comissões. Deixei-lhe tudo. A casa, os móveis, o estatuto e, sem ela saber, a dívida massiva que segurava aquilo tudo. Na manhã em que parti, Lisboa ainda estava escura. Conduzi até ao aeroporto, deixei o carro no parque de longa duração e não olhei para trás. Quando a Helena acordou e encontrou o meu bilhete, eu já estava a sobrevoar o Atlântico, a beber um café horrível de avião e a sentir uma paz que não sentia há décadas. Agora acordo com o som dos sinos da igreja local e o mugir das vacas nos pastos verdes. Pinto aguarelas medíocres, nado no oceano gelado e aprendi a apreciar o silêncio. Não falei com a Helena desde que saí. Bloqueei as redes sociais, mudei de número e pedi aos amigos mútuos que não me dessem notícias. Eu já sabia exatamente como o guião se desenrolaria.
Ela ficaria furiosa durante uma semana, faria o papel de vítima abandonada durante 2, e depois encontraria alguém novo para preencher o vazio e pagar as contas. E eu tinha razão. Ontem, recebi uma mensagem. O meu passado, que eu tentei apagar com a brisa do mar, voltou para bater à porta. A Helena vai casar-se novamente. Passaram apenas 6 meses e ela já encontrou a próxima vítima. O noivo é um homem chamado Gustavo, um suposto magnata que apareceu na cena social de Lisboa recentemente, a conduzir Ferraris alugados e a prometer retornos financeiros impossíveis. Mas a verdadeira surpresa não foi o casamento. Foi a chamada que recebi da minha filha, a Inês, esta manhã. A voz dela tremia. Ela disse-me que o meu filho, o Tiago, que sempre foi facilmente manipulado pela mãe, não só aceitou o novo padrasto como vai ser o padrinho do casamento. E pior, o Tiago convenceu-se de que eu fui o vilão da história e investiu todas as suas poupanças no novo negócio do Gustavo. Estou sentado na minha varanda, a ver o sol a pôr-se no horizonte, e percebo que o meu plano de fuga teve uma falha. Eu escapei, mas deixei o meu filho para trás, nas mãos de uma mulher que valoriza o ouro mais do que o sangue, e de um homem que, segundo as minhas breves pesquisas, é uma fraude prestes a colapsar. Não vou voltar para Lisboa, mas decidi que vou enviar um presente de casamento. Não será uma torradeira nem um envelope com dinheiro. Será algo muito mais explosivo. Vou enviar a verdade, e tenho o emissário perfeito para entregar no momento em que o padre perguntar se alguém tem algo contra aquele matrimônio. A distância física entre os Açores e Lisboa é de cerca de 1.500 quilômetros, mas a distância emocional que me separava daquela farsa no continente era imensurável. Contudo, na era digital, o silêncio é um luxo que raramente conseguimos manter. Através da Inês, a minha filha mais velha e a única aliada que me restava naquela família fraturada, as notícias chegavam-me como ondas violentas contra as rochas vulcânicas da minha nova casa. A Inês, com o seu instinto de jornalista de investigação e um ceticismo que herdou de mim, tornou-se os meus olhos e ouvidos dentro da tempestade que a Helena estava a cozinhar. Ela enviou-me o dossiê que tinha compilado sobre o Gustavo, o homem que estava prestes a ocupar o meu lugar à cabeceira da mesa. Não precisei de ler muito para perceber o padrão. O Gustavo apresentava-se como um visionário do imobiliário, um homem que transformava terrenos baldios no Alentejo em resorts de luxo ecológicos. As fotografias no Instagram da Helena mostravam um homem bronzeado, com dentes excessivamente brancos e fatos que custavam mais do que o carro do cidadão comum. Ele era o oposto de mim. Eu construía estruturas sólidas com fundações profundas. Ele construía castelos de cartas baseados em promessas de retornos astronômicos e carisma barato. A Inês descobriu que o império do Gustavo era, na verdade, uma fachada brilhante sustentada por nada. As empresas dele mudavam de nome a cada 2 anos, deixando para trás um rastro de fornecedores não pagos e investidores desiludidos que tinham vergonha de admitir que tinham sido enganados. Mas o que me gelou o sangue não foi a fraude em si, foi a escala e a proximidade com o meu filho. O Tiago, na sua ingenuidade de 24 anos e com uma necessidade desesperada de aprovação masculina, tinha caído na armadilha. A Helena, na sua cegueira por estatuto, não só encorajou a relação como pressionou o Tiago a aprender com um homem de sucesso, insinuando que eu nunca tive a ambição necessária para vencer na vida. O meu filho não era apenas um apoiante moral, ele tinha se tornado um investidor. A Inês confirmou que o Tiago tinha liquidado um fundo de investimento que eu criei para ele quando nasceu, destinado à compra da sua primeira casa, e entregou todo o capital ao Gustavo. Ele acreditava que estava a entrar no rés do chão de um empreendimento revolucionário no Algarve. A realidade, porém, era muito mais sinistra. O modelo de negócio do Gustavo tinha todos os sinais de um esquema em pirâmide clássico, onde o dinheiro dos novos investidores, como o meu filho, servia apenas para pagar os dividendos dos investidores antigos e manter a ilusão de solvência. Enquanto isso, a Helena planeava o casamento do século. A cerimônia seria na Quinta do Lago, um dos locais mais exclusivos e caros de Portugal. Ela publicava atualizações diárias nas redes sociais, exibindo os preparativos com uma arrogância que me dava náuseas. Havia provas de vestidos de estilistas internacionais, degustações de menus com chefes com estrelas Michelin e arranjos florais que custavam o equivalente ao salário anual de um professor.
O que ela tragicamente ignorava era que estava a financiar aquele circo com cartões de crédito que já estavam no limite e hipotecas sobre a casa do Estoril que, tecnicamente, já não valia nada devido às dívidas que eu lá tinha deixado estrategicamente. Ela estava a dançar à beira de um precipício financeiro, convencida de que estava a voar. A situação do Tiago, no entanto, exigia uma intervenção que ia além da justiça poética que eu tinha planeado para Helena. Se o esquema do Gustavo colapsasse publicamente, o meu filho não perderia apenas o dinheiro, ele poderia ser arrastado criminalmente por associação, dado que o Gustavo tinha nomeado, muito convenientemente, como sócio-gerente de uma das empresas de fachada. O homem estava a usar o meu filho como escudo humano para as suas fraudes. O Tiago, cego pela atenção que recebia do novo pai e envenenado pelas narrativas da mãe sobre o meu abandono cobarde, recusava-se a ouvir a irmã. Ele via os avisos da Inês como inveja e amargura. Foi numa terça-feira chuvosa em Ponta Delgada que decidi que não podia ficar apenas a assistir. O casamento estava marcado para dali a 3 semanas. Seria o palco perfeito para a destruição, mas eu precisava de garantir que a explosão atingisse os alvos certos sem destruir o futuro do meu filho. Liguei a um velho contato da minha vida anterior, um homem chamado Rogério, que tinha sido auditor financeiro de grandes grupos econômicos antes de se reformar devido a conflitos éticos com as administrações corruptas. O Rogério devia-me um favor antigo, de uma altura em que o ajudei a legalizar uma propriedade herdada que estava presa na burocracia camarária. Expliquei-lhe a situação sem rodeios. Disse-lhe que precisava de alguém que fosse ao casamento, não para celebrar, mas para entregar uma mensagem que ninguém mais teria a coragem de proferir. O Rogério ouviu em silêncio e, quando terminei, soltou uma gargalhada seca e concordou imediatamente. Ele desprezava pessoas como Gustavo e a Helena, gente que vivia de aparências e esmagava os outros para subir. Combinamos os detalhes. Ele seria o meu convidado surpresa, inserido na lista através de uma falha na organização da wedding planner que a Inês iria explorar. Entretanto, a Helena continuava a sua performance. Numa das suas publicações, ela escreveu uma legenda sobre encontrar finalmente um homem de verdade que sabe tratar uma mulher como uma rainha. A ironia era palpável. Ela estava prestes a casar com um homem que via as pessoas como cifrões ou degraus. O Tiago estava prestes a arruinar a sua vida financeira e reputação antes mesmo de ela começar. E eu, o ex-marido fraco e fugitivo, estava a orquestrar a queda de todos os dominós a partir de uma ilha no meio do Atlântico. A contagem decrescente para o espetáculo na Quinta do Lago tinha começado e a verdade estava prestes a ser servida, fria e brutal, juntamente com o champanhe caro que eles nem imaginavam que não podiam pagar. No dia do casamento, o céu sobre a ilha de São Miguel estava de um azul límpido, quase ofensivo na sua serenidade, enquanto a 600 quilômetros dali, no Algarve, as nuvens de uma tempestade metafórica começavam a acumular-se sobre a Quinta do Lago. Eu não precisava de estar lá fisicamente para sentir a eletricidade estática no ar. Através da tecnologia e da lealdade da Inês, eu tinha um lugar na primeira fila para assistir ao espetáculo que eu próprio tinha encenado. A minha filha, vestida com uma elegância discreta que contrastava com a opulência gritante dos outros convidados, enviava-me atualizações discretas, pintando um quadro de luxo excessivo e sorrisos forçados. A cerimônia foi descrita como uma produção cinematográfica. A Helena caminhou até ao altar num vestido que custava mais do que a estrutura da casa onde eu agora vivia, ladeada por arranjos florais que pareciam ter sido arrancados dos jardins de Versalhes. O Gustavo esperava-a, envolto num fato italiano e numa aura de autoconfiança fabricada, sorrindo como se fosse o dono do mundo. Ao lado dele, o meu filho Tiago, com a postura rígida e o olhar vazio de quem tenta desesperadamente acreditar na mentira que lhe venderam, desempenhava o papel de padrinho com uma lealdade cega que me partia o coração. Eles trocaram votos repletos de palavras vazias sobre amor eterno e parcerias inquebráveis, ignorando a ironia de que a fundação daquela união era tão sólida quanto a areia movediça. Mas o verdadeiro evento não era a troca de alianças, era a recepção. O banquete decorria num pavilhão de vidro com vista para o lago, onde a elite social e financeira de Lisboa se misturava com os parceiros de negócios duvidosos do Gustavo. O champanhe corria livremente, anestesiando as consciências e soltando as línguas. Foi então que o Rogério entrou em cena. Ele não era apenas um convidado, ele era uma presença.
Com o seu cabelo grisalho impecável e um porte aristocrático que inspirava respeito imediato, ele circulava entre as mesas, cumprimentando pessoas que não conhecia com a familiaridade de um velho amigo da família. Ninguém questionou a sua presença. A Helena, na sua vaidade, assumiu que ele era um dos muitos contactos influentes do Gustavo. O Gustavo, na sua ignorância, assumiu que ele era um tio rico da Helena. Quando chegou o momento dos brindes, o Tiago foi o primeiro a falar. A Inês contou-me depois que o discurso do irmão foi um exercício doloroso de autoengano. Ele elogiou o Gustavo como mentor, um visionário e o pai que ele sempre quis ter, lançando farpas subtis à minha ausência e à minha suposta falta de ambição. Ele falou sobre o futuro brilhante que estavam a construir juntos, sem saber que estava a elogiar o arquiteto da sua própria ruína. A sala aplaudiu educadamente, mas a Inês disse que conseguia ver o desconforto nos olhos de alguns convidados, aqueles que, tal como eu, sabiam ler os sinais de um desastre iminente. Depois, o microfone ficou livre. O mestre de cerimônias, seguindo uma indicação discreta e pré-arranjada, anunciou que um velho amigo da família gostaria de dizer algumas palavras. O Rogério levantou-se. A sala silenciou-se, cativada pela autoridade natural que ele emanava. Ele começou por elogiar a beleza da noiva e a grandiosidade do evento, tecendo elogios que, aos ouvidos mais atentos, soavam a sarcasmo refinado. Ele falou sobre a importância da verdade nos negócios e no amor, sobre como as estruturas mais altas precisam das fundações mais profundas. Então, o tom mudou. Com a precisão de um cirurgião a realizar uma incisão, o Rogério dirigiu-se diretamente a Helena e ao Gustavo. Ele não gritou, nem perdeu a compostura. Com uma voz calma e projetada, ele começou a desfiar factos. Ele mencionou casualmente a auditoria que estava a ser preparada contra as empresas do Gustavo. Ele questionou, de forma retórica, como era possível um homem abrir 3 novos empreendimentos de luxo num ano sem qualquer financiamento bancário visível, sugerindo abertamente a existência de um esquema em pirâmide. Ele olhou para Helena e, diante de 200 pessoas, perguntou se ela sabia que as propriedades que o Gustavo dizia possuir estavam, na verdade, em nome de empresas fantasmas sediadas em paraísos fiscais, e que os investidores iniciais estavam a começar a exigir o seu dinheiro de volta. O silêncio que se seguiu foi absoluto, pesado e sufocante. O sorriso da Helena congelou, transformando-se numa máscara de horror. O Gustavo ficou pálido, com os olhos a percorrerem a sala à procura de uma saída ou de um segurança. Mas o Rogério não parou. Ele virou-se para o Tiago e ofereceu-lhe um conselho final, dizendo que ainda ia tempo de verificar os livros de contas antes que a polícia judiciária o fizesse por ele. Para terminar, ergueu o copo e propôs um brinde à transparência, antes de beber um gole do seu vinho e pousar o microfone suavemente na mesa. O caos instalou-se instantaneamente. Não houve gritos imediatos, mas sim o som de centenas de murmúrios urgentes e o brilho de dezenas de telemóveis a serem erguidos para gravar a reação. A Inês disse-me que a transmissão ao vivo que alguém tinha iniciado no Instagram explodiu em visualizações. A Helena tentou manter a compostura, mas o seu mundo de cristal tinha acabado de ser estilhaçado por uma pedra chamada verdade. O Gustavo tentou rir-se, desvalorizar as palavras do velho bêbado, mas o medo nos seus olhos era visível até para o empregado de mesa mais distraído. Eu estava sentado na minha varanda nos Açores, a milhares de quilômetros de distância, mas conseguia sentir o tremor de terra. O meu plano tinha funcionado. A semente da dúvida tinha sido plantada, não, tinha sido atirada como uma granada para o meio da pista de dança. O casamento perfeito da minha ex-mulher tinha se transformado, numa questão de minutos, na cena de crime financeiro mais publicitada do ano. E eu, o ex-marido esquecido, apenas bebi o meu café e esperei que o meu telefone começasse a tocar. Sabia que a verdadeira tempestade estava apenas a começar. A verdade, descobri eu, viaja muito mais depressa do que a mentira quando tem uma boa ligação à internet. O vídeo do discurso do Rogério não ficou confinado às paredes de vidro da Quinta do Lago. Antes de o sol nascer sobre o Atlântico, a gravação já tinha ultrapassado 500 mil de visualizações no TikTok e no Twitter. Alguém, provavelmente um dos convidados mais jovens e cínicos, tinha captado o momento exato em que a máscara da Helena caiu, editando-o com uma banda sonora dramática e legendas impiedosas.
A imagem do rosto da minha ex-mulher, contorcido numa mistura de fúria e pânico no momento em que a palavra fraude ecoou na sala, transformou-se num meme instantâneo. A internet, na sua crueldade habitual, batizou o evento como o casamento da bancarrota, e a hashtag com o nome do Gustavo tornou-se a tendência número 1 em Portugal. A ressaca daquela festa foi brutal e imediata. Enquanto eu tomava o meu café da manhã nos Açores, a ver os barcos de pesca regressarem ao porto, o império de papel do Gustavo ardia em tempo real. A polícia judiciária, que aparentemente já investigava as atividades dele há meses e apenas esperava um deslize público, apareceu na manhã seguinte nos escritórios dele em Lisboa e no Algarve. Mas encontraram as portas fechadas e os servidores limpos. O Gustavo, fiel à sua natureza de sobrevivente parasita, não esperou para dar explicações. Ele desapareceu na própria noite do casamento, deixando para trás a noiva, os convidados e, mais grave, uma montanha de dívidas e investidores furiosos. Os rumores diziam que ele tinha apanhado um voo privado para um país sem acordo de extradição, possivelmente no Sudeste Asiático ou na América do Sul, levando consigo o pouco capital líquido que restava nas contas da empresa. E foi aqui que a verdadeira tragédia da Helena se revelou. Ao casar-se com ele em comunhão de adquiridos, e ao ter assinado documentos que ele lhe colocou à frente sem ler, cegada pela confiança na sua suposta riqueza, ela tornou-se legalmente responsável por uma parte significativa da fraude. Os credores não queriam saber se ela tinha sido enganada, eles viam o nome dela nos papéis e queriam o seu dinheiro. Foi nesse momento de desespero que Helena tentou recorrer àquilo que julgava ser a sua rede de segurança, os bens que eu lhe tinha deixado. Ela tentou colocar a nossa antiga casa do Estoril à venda de emergência para cobrir as fianças e pagar advogados de defesa criminal. Foi então que a armadilha que eu tinha deixado silenciosamente armada disparou. Quando ela contactou o banco e os registros prediais, descobriu a realidade crua que a sua arrogância a impedira de ver 6 meses antes. A casa, embora estivesse em nome dela, estava sobrecarregada com múltiplas hipotecas e linhas de crédito cruzadas que eu tinha renegociado legalmente antes do divórcio para financiar a minha saída e o fundo da Inês. O valor de mercado da propriedade, mesmo numa zona nobre como o Estoril, era inferior ao valor da dívida acumulada. A casa não era um ativo, era um passivo gigante. O mesmo aplicava-se aos carros de luxo e às contas que eu lhe cedi. Tudo o que ela achava que tinha ganho no divórcio era, na verdade, âncoras financeiras. Ela não tinha nada. Absolutamente nada, exceto a roupa de marca que tinha no corpo e a vergonha pública de ser a viúva de um marido vivo e fugitivo. A Inês contou-me que a mãe teve um colapso nervoso no escritório do advogado quando percebeu que eu não a tinha deixado rica, mas sim que a tinha deixado com a responsabilidade de pagar pela vida que ela tanto exigia. O impacto no Tiago foi igualmente devastador, mas de uma forma diferente. A sua associação pública ao Gustavo destruiu a sua credibilidade profissional. O banco onde trabalhava suspendeu-o preventivamente enquanto decorria uma auditoria interna para garantir que ele não tinha comprometido fundos dos clientes nos esquemas do padrasto. O meu filho, que sempre se orgulhou da sua imagem de jovem executivo de sucesso, viu-se isolado, tratado como um leproso financeiro pelos colegas que antes o adulavam. Ele fechou-se no apartamento arrendado, recusando-se a sair, assombrado pelo vídeo viral onde aparecia elogiar o homem que destruiu a sua família. A Inês, sendo a força da natureza que é, foi a única que manteve a cabeça fria no meio dos escombros. Ela visitou o irmão, não para lhe dar sermões, mas para lhe mostrar a verdade crua dos factos. Ela mostrou-lhe os documentos, as provas da manipulação da mãe e a realidade das minhas ações. Pela primeira vez, sem a voz de Helena a sussurrar-lhe ao ouvido, o Tiago foi forçado a olhar para o espelho e para as contas. Ele viu que eu o tinha tentado avisar, viu que a irmã o tinha tentado proteger, e viu que a mãe o tinha usado como um peão no seu jogo de vaidade. O meu telefone tocou várias vezes nesses dias. Chamadas de números desconhecidos, provavelmente advogados da Helena ou jornalistas à procura de um comentário do ex-marido misterioso. Não atendi a ninguém. A minha parte estava feita. Eu não precisava de dar entrevistas nem de me justificar. A justiça estava a ser servida, não pela minha mão direta, mas pelas consequências naturais das escolhas deles. A Helena escolheu a imagem em vez da substância, e agora a imagem estava destruída.
O Gustavo escolheu a fraude em vez do trabalho, e agora era um fugitivo. E eu escolhi a paz. No entanto, a vitória tinha um sabor amargo. Ver a mulher com quem partilhei quase 3 décadas ser reduzida a uma piada nacional e ver o meu filho sofrer as consequências da sua ingenuidade não me trazia alegria, apenas um alívio exausto. Eu sabia que o fim ainda não tinha chegado. A poeira financeira ainda estava a assentar, e havia lições finais a serem aprendidas antes que qualquer tipo de redenção fosse possível. O silêncio na minha casa nos Açores nunca me pareceu tão pesado, carregado com a expectativa do que viria a seguir, o pedido de perdão ou o ódio eterno. Eu estava preparado para ambos. 8 meses passaram desde o colapso público na Quinta do Lago e a vida encontrou finalmente o seu novo ritmo, tanto no continente como aqui na ilha. A justiça, embora lenta, acabou por chegar. O Gustavo foi detido pela Interpol num hotel de luxo no Brasil, onde tentava esconder-se sob uma identidade falsa. As notícias da sua extradição para Portugal dominaram os jornais durante semanas, com manchetes a detalhar as dezenas de acusações de fraude, branqueamento de capitais e falsificação de documentos. Ele enfrenta agora uma pena que o manterá atrás das grades durante a próxima década, tempo suficiente para refletir sobre os castelos de areia que construiu. Para Helena, o destino foi talvez mais cruel do que a prisão, a irrelevância e a pobreza. Sem o Gustavo para sustentar e com a armadilha das dívidas que eu deixei na casa do Estoril a fechar-se sobre ela, não teve outra saída senão declarar insolvência pessoal. O banco executou a hipoteca da casa onde criamos os nossos filhos. Os carros foram apreendidos. As amigas da alta sociedade, aquelas que bebiam seu champanhe e elogiavam a sua decoração, evaporaram-se no momento em que o dinheiro acabou. Ouvi dizer, através da Inês, que a Helena vive agora num pequeno apartamento alugado na periferia de Lisboa, numa daquelas zonas que ela costumava desprezar e chamar de dormitórios. Trabalha numa loja de roupa num centro comercial, a dobrar camisas para clientes que nem sequer olham para a cara dela. A mulher que vivia para ser vista tornou-se invisível. O momento mais importante destes últimos meses, contudo, não foi a queda da Helena, mas a ascensão do meu filho. O Tiago veio visitar-me aos Açores na semana passada. Quando o vi a sair da zona de chegadas do aeroporto de Ponta Delgada, parecia um homem diferente. A arrogância tinha desaparecido, substituída por uma humildade tranquila. Passamos dias a caminhar pelas trilhas da Lagoa do Fogo e a conversar virados para o mar. Ele pediu-me desculpa, não com um discurso ensaiado, mas com lágrimas nos olhos e uma sinceridade brutal. Admitiu que tinha sido cego, que a necessidade de aprovação da mãe e o desejo de atalhos para o sucesso quase o tinham destruído. Ele contou-me que está a reconstruir a sua carreira do zero. Conseguiu um emprego numa pequena consultora financeira, longe dos holofotes da banca de investimento, onde está a aprender a valorizar a ética acima do lucro rápido. E trouxe alguém com ele. Apresentou-me a Sofia, uma professora de biologia marinha que conheceu durante o voluntariado de limpeza de praias que começou a fazer para limpar a cabeça. A Sofia é o oposto da mãe dele, genuína, simples, sem maquilhagem excessiva ou pretensões sociais. Vi a forma como ela olha para o meu filho, e vi a forma como ele a respeita. Eles estão a construir algo real, e o Tiago disse-me, com um sorriso que eu já não via desde que ele era criança, que aprendeu a lição mais dura da sua vida: nunca se deve construir o futuro sobre alicerces que não se podem verificar. A Inês também nos visitou, completando o quadro familiar que eu julgava impossível de restaurar. Ver os meus 2 filhos juntos, a rirem-se à mesa de jantar da minha pequena casa de pedra, sem luxos mas com abundância de verdade, foi a maior vitória que eu poderia ter pedido. Eles contaram-me que a Helena tentou contactá-los, pedindo dinheiro e culpando o mundo pelo seu infortúnio, recusando-se ainda a assumir qualquer responsabilidade. Ambos lhe disseram não. Estabeleceram limites saudáveis, recusando-se a ser arrastados novamente para o vórtice de toxicidade dela. Quanto a mim, encontrei algo que nem sequer procurava. Há alguns meses, entrei numa pequena livraria em Ponta Delgada à procura de romances históricos e encontrei a Clara. Ela é a proprietária, uma mulher da minha idade, com um riso fácil e olhos que carregam a sabedoria de quem já viveu as suas próprias tempestades. Começamos com conversas sobre livros,
Passamos para cafés longos e agora jantamos juntos quase todas as noites. A Clara não quer saber do meu dinheiro, do meu passado como arquiteto de renome ou do drama da minha ex-mulher. Ela gosta de mim pelo homem que sou agora, o pintor amador, o caminhante de trilhos, o homem que finalmente aprendeu a respirar. Ontem à noite, estávamos sentados na minha varanda, a ver o pôr do sol tingir o oceano de dourado e violeta. A Clara lia poesia portuguesa em voz alta enquanto eu terminava um quadro a que chamei Divergência. A pintura mostrava duas estradas, uma pavimentada a ouro que conduzia a um abismo, e outra feita de terra batida que subia em direção à luz. Pousei o pincel e olhei para minha vida. Durante 28 anos, fui um prisioneiro numa jaula dourada, a sufocar lentamente enquanto tentava manter as aparências de uma vida perfeita. Tive de morrer simbolicamente naquele chão de mármore frio em Lisboa para poder renascer aqui, nesta ilha de bruma e basalto. Não sinto ódio pela Helena, apenas uma pena distante por alguém que teve tudo e escolheu o nada. Ela trocou uma fundação sólida por uma fachada brilhante e pagou o preço. Eu escolhi a verdade, por mais dolorosa que fosse na altura, e fui recompensado com a paz. O meu telemóvel vibrou com uma mensagem do Tiago. Era uma fotografia dele e da Sofia no avião de regresso, com uma legenda simples: obrigado por me ensinares o que é um homem de verdade. Até breve, pai. Sorri e pousei o telefone. O som do mar enchia o silêncio, e pela primeira vez em décadas, não estava à espera que o outro sapato caísse. Não havia mais planos de fuga, nem estratégias de defesa. Apenas eu, a Clara, e a certeza inabalável de que, no final de contas, a verdade não precisa de gritar para ser ouvida, ela apenas precisa de tempo para revelar quem realmente somos quando as luzes se apagam. E aqui, na escuridão tranquila do Atlântico, eu sou finalmente livre.